O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet. Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Sobe mais uma vez o preço do gás de cozinha. São retirados de vários estabelecimentos achocolatados da marca Itambé. Carros com placa final 7 têm até esse mês para o licenciamento. Foi novamente prorrogado o prazo para o saque do abono salarial. Bienal do Livro atrai milhares de pessoas para São Paulo. E veja também. Hoje nós vamos avaliar o impeachment sob o ponto de vista econômico. Estamos recebendo aqui o professor Edson Trajano, ele é do Departamento de Economia da Unital, e vai avaliar conosco. Será que temos esperança ainda de sair dessa confusão toda agora na chamada Era Temer? Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. Mesmo com toda a mudança no cenário político, a taxa de desemprego não se estabilizou e alcançou a marca de 11,6%. Em números, isso significa que são quase 12 milhões de brasileiros desempregados. Os dados são do IBGE e essa é a maior e a pior taxa em 4 anos. De maio a julho, o desemprego no Brasil ficou em 11,6%. É a maior taxa da série histórica do IBGE, que começou em 2012. No mesmo trimestre do ano passado, o índice atingiu 8,6%. E de fevereiro a abril deste ano, a taxa ficou em 11,2%. No trimestre encerrado em julho, a pesquisa estima que 11.800.000 brasileiros estavam desocupados, o maior número também desde 2012. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 37,4%. Por outro lado, a população ocupada ficou em 90.500.000 pessoas. Diante do mesmo período de 2015, foi registrada uma queda de 1,8%. E com o aumento do desemprego, cai o rendimento médio dos trabalhadores. O salário ficou em cerca de R$ 1.985, uma queda de 3% em relação ao mesmo trimestre de 2015. E se você está com um orçamento apertado, prepare-se para um arroxo ainda maior. O botijão de gás de cozinha está mais caro e agora deverá ser vendido a partir de R$ 50. Mais um reajuste está pesando no bolso do consumidor. E a dona de casa está pagando mais caro pelo botijão de gás de cozinha. A estimativa das revendedoras é que o aumento seja de 10%. Com isso,
O botijão, que é vendido atualmente por cerca de R$ 45, passará a custar mais de R$ 50. A justificativa é que no mês de setembro, a Petrobras repassa o aumento da matéria-prima. Por isso, nesta época do ano, acontece o reajuste do gás de cozinha. Os comerciantes deverão repassar o aumento integral para o consumidor e alegam não ter como segurar os preços e evitar o acréscimo. Acompanhe agora o plantão da redação. J. Washington traz mais informações sobre a nossa região. Pesquisa da agência MID mostra que a gestão interina do PMDBista Michel Temer em São José dos Campos foi considerada ruim ou péssima por 30% da população. Apenas 18% a consideraram como boa ou ótima. Outros 40% avaliaram o novo governo como regular. Já em Taubaté, a situação não é diferente. Há 15 dias, Temer era rejeitado por 26%. Para 19%, ele foi ótimo ou bom. Outros 29% afirmaram que Temer tem feito um trabalho regular. Já 27% não souberam responder. Segundo o registro do TRE, o PMDB de Temer tem 335 candidatos em 36 das 39 cidades aqui da região. E os moradores de Taubaté reclamam que a água continua chegando suja às torneiras. Na tentativa de solucionar o problema, a Sabesp fez um reparo emergencial que deixou 30 bairros sem água. A Sabesp informou que está fazendo uma manutenção para a retomada dos níveis adequados de cor e turbidez da água. A campanha eleitoral mal começou e o cartório eleitoral de São José dos Campos já registrou denúncias de propaganda irregular. Um dos principais motivos é a colocação de propaganda em lugares inapropriados. Até o dia 11 de setembro, a tarifa do transporte público em Ilhabela será de R$ 1 para quem utilizar o bilhete único. O objetivo é estimular o uso do transporte público durante as comemorações do aniversário de 211 anos de emancipação da cidade, a qual nós parabenizamos. J. Washington, repórter setorial. Nós recebemos agora nos nossos estúdios o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Ele vai comentar sobre agora a mudança que o país pode enfrentar após o decreto do impeachment. Seja bem-vindo, Cataldi. E agora, essas mudanças, quais são as perspectivas daqui para frente, Cataldi? Olha aqui, em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem claro ao telespectador que não houve golpe na formulação. Mas depois da formulação, houve uma manobra para deixar a Dilma Rousseff em condições de elegibilidade, em condição de exercer funções públicas, o que foi um artifício que está sendo muito criticado, combatido nas manobras do Renan Calheiros e também do ministro Lewandowski. Agora, naquele mesmo dia, Kívia, passado o estresse, né, daquela votação, o governo aproveitou e mandou para o Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um aumento de 10% na carga tributária. Mas aí colocou um docinho na boca do contribuinte, né? Deu 5% de elevação na tabela de isenção do imposto de renda para o ano que vem. Então vai passar de R$ 1.903 para R$ 1.999,18. Quem ganhar essa quantia vai ficar livre da complementação de impostos e vai ficar livre também do desconto em folha. Essa é uma das novidades. A outra foi que o Temer saiu batido, foi para a China, né, para discutir lá as questões do G20, né, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, deixou a presidência da República com o Rodrigo Maia. Tivemos aí naquele dia praticamente 3 situações, né, de sai uma presidente, entra um presidente e já passa o poder para o Rodrigo Maia. Fora isso, as necessárias amarrações que o governo vai ter que fazer para superar esse momento de crise, né? O que eu imagino nessa situação toda é que os empresários, os industriais, vivendo aquele momento crítico da economia brasileira, tiveram uma contribuição muito forte
e eu tenho a impressão que o telespectador vai concordar comigo, uma participação muito forte nesse processo de tirada da presidência da República da Dilma Rousseff, mais do que necessária. Foram 2 anos absolutamente desastrosos. Cataldi, o senhor comentou sobre o aumento da carga tributária. Esse, então, seria das principais mudanças que já começaram nesse novo cenário político. É verdade, Kívia, sabe por quê? Alguém tem que pagar essa conta. E geralmente quem paga a conta somos nós. Infelizmente. Né? Um rombo tremendo que tem aí na nossa economia. Nós estamos com o pior PIB de todos os tempos, né? Produto Interno Bruto. Foi mostrado aí também pelos analistas econômicos o grau de desemprego que temos no país, 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, tem que reconstruir isso de alguma forma, né? E é como se fosse um condomínio, né? A despesa existe, o rateio é feito entre os proprietários. Nós somos os proprietários do país. Obrigada, Cataldi. E veja a seguir, divulgado um número oficial sobre a população do Brasil. Fique agora com algumas imagens de pessoas que estão, infelizmente, desaparecidas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Credibilidade e mais cobertura. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.